diante do Atlético Goianiense, 9h30 da noite. Com novidades, hein? O Vasco vai apresentar novidades. Jogadores que não vinham sendo utilizados vão entrar em campo. Jogadores que vinham sendo utilizados e não ficarão para 2025 não terão mais oportunidades. Felipe já chegando. Vamos falar sobre esse assunto, claro, e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. Primeira informação que eu já trago para você, torcedor, é em relação à situação envolvendo jogadores que não vão ficar para o ano que vem. Galdames, Rojas, Kehler, Rossi, jogadores que não devem nem mais figurar no banco. O Kehler pode ser o único que fique, mas a ideia da diretoria é já começar a liberar os jogadores, dar férias para eles. O Vasco vai cumprir os contratos, mas no fim do ano, como eles já não vão ficar, e o Rafael Paiva sabia disso, e claro que o Felipe sabe porque participou desta decisão, não há porquê deixá-los ainda nesses próximos 3 jogos para tirar vaga de quem vai ficar e que precisa de quilometragem, precisa de rodagem, precisa jogar. Cocão volta contra o Atlético Goianiense, 9h30 da noite, jogo em São Januário. Antes de seguir com o nosso vídeo, eu quero primeiro aqui mandar os meus sentimentos em nome do nosso canal, os nossos sentimentos, ao Felipe. Ontem pela manhã, quando eu soube, eu preferi não falar. Na conta KTO até citei e mandei um abraço ao Felipe e à família dele pela perda do irmão, que aconteceu na madrugada de ontem. Felipe, que em menos de um mês perdeu o pai, que era um grande ídolo para ele, e o irmão, que era mais velho. Ao Felipe e a toda a família do Felipe, os nossos sentimentos. O Felipe que ontem, mesmo assim, deu treinamento, depois foi ao enterro do irmão, o que demonstrou mais uma vez o que o Pedrinho tinha falado sobre ele na coletiva, né? Como ele tem a casca grossa ali, ele tem aquela capa, né? E ele é muito forte, não demonstra tanto, mas uma pessoa de grande coração, nossos sentimentos ao Felipe. Bom, gente, vamos falar sobre o time do Vasco para sábado contra o Atlético Goianiense. Vai apresentar novidades, tá? Além da volta do Cocão, normal, né? Ele volta de suspensão. O técnico Felipe vai testar, como já o fez ontem, o zagueiro Luiz Gustavo. O zagueiro Luiz Gustavo é um zagueiro de muito futuro. Ontem eu estava conversando com o Álvaro Oliveira Filho, comentarista da Rádio Band News no Maracanã, e ele falava assim: Fábio, não é possível, cara, assim, quais são as opções? Você olha para o banco, você fica naquela situação, pô, será que o reserva é melhor que o titular? E até brinquei, falei, no caso do Vasco, sempre o reserva ele é melhor do que o titular. Mas quando ele entra, aquele antigo titular passa a ser reserva, ele passa a ser melhor que o titular e vice-versa. Fica essa corrida contra o próprio rabo, né? Que não se resolve nada. E tem um zagueiro que todo mundo aposta, que é o Luiz Gustavo. E aí ele ponderou, falou, pô, mas vai botar no fogo? Eu falei, cara, tem que botar, já tinha que ter colocado. E uma das primeiras providências do Felipe é colocá-lo em campo. A outra é mudar o esquema tático. A mudança para o 4-4-2. Finalmente. Não temos 3 atacantes, não temos 2 pontas nesse momento e de qualidade. O Jean David ainda é uma aposta, o Emerson não rodou até agora, Adson e David estão machucados. Para que vai insistir? A tendência é Ryan e Verratti na frente. Uma das reclamações dos jogadores internamente era a insistência num esquema que não estava desempenhando. E estava isolando o artilheiro do Vasco, o capitão do time, uma das lideranças. Então, assim, o Felipe vai mexer no time do Vasco. O Leandrinho pode ser mantido no meio, como um meia esquerda, que, aliás, Felipe foi durante a carreira. Uma outra discussão que eu vi muito nos grupos de Vasco, com grandes amigos, inclusive, pô, mas por que o Felipe, gente, não tinha outra opção? A galera começou a viajar. Não, pô, tem tanto tempo técnico aí desempregado, era só chamar que o cara aceitava. Gente, não é qualquer. Você vai chama um técnico fulano de tal, não vou dar nomes até para não ficar chato, mas, gente, qual técnico desempregado assumiria o Vasco agora se ele não fosse ser o técnico de 2025? Nenhum. Qual técnico assumiria o Vasco agora para 2025 para pegar 3 jogos? Nenhum. Pedro Caixinha não faria, Renato Gaúcho não faria, Cuca não faria, Tite não faria. Estou dizendo nomes que estão aí no mercado, tá, gente? Hernan Crespo não faria, Gustavo Quinteiros do Racing não faria.
mas são nomes que interessam ao Vasco, que estão no mercado, e o Vasco vai observar e vai procurar dentro do seu orçamento. Isso foi dito pelo presidente Pedrinho. Cara, a desconfiança do torcedor, ela tá tão grande, que algumas pessoas estão ficando mais cegas para discussões, gente. Vamos tentar desarmar o espírito. Porra, Fábio, logo você falar em desarmar o espírito? Não, porque quando a bola rola, a gente vai cobrar, normal. Mas quando a bola não está rolando, vamos debater, vamos levantar os temas. Mas em alto nível, não, porra, eu acho. Mas por quê? Cara, assim, qual é o argumento? Por que não o Felipe, que está na direção do Vasco, é técnico e pode assumir imediatamente, o elenco gosta dele, o elenco conhece ele. Traz o Valdir Bigode, até sugeriram isso no grupo. Cara, o Valdir não está no ambiente do Vasco, é botar um estranho lá dentro. Mesmo que ele tenha toda a identificação com o Vasco, não faz o menor sentido, gente. Pega o Jorginho. Jorginho, adoro você, mas tenho certeza que o Jorginho não sentiria a vontade de chegar agora e ele conseguiria mudar o quê? Em 3 jogos agora, ele não vivendo ainda o ambiente. Seria muito difícil para o Jorginho. Então, no momento, não tinha outra solução e ele relutou. Eu falei isso e o Pedrinho confirmou na coletiva. Mas no ano que vem ele vai ficar na comissão técnica permanente. Acho pouco provável. Ele é diretor técnico, não faz sentido ele virar auxiliar técnico. O Vasco tem que buscar um auxiliar técnico. Pode ser o Valdir? Pode ser o Valdir Bigode. Se o Vasco entender que ele é capacitado para isso. Mauro Galvão? Por que não Mauro Galvão, por exemplo? Ricardo Rocha? Grandes nomes, capacitados para que possam estar ali. Ricardo, não sei se tem a licença, acho que não tem para treinador. Mauro tem. Então buscar, ou não tem, então manda. Cara, bota na comissão, o cara começa a fazer o curso. Ou buscar outros. O Ramon Menezes hoje na seleção, sub-20, ele foi auxiliar permanente, depois virou treinador do Vasco, saiu e foi para ser treinador na seleção. Mas hoje não tinha. É confiar no Felipe, que conhece pra cacete futebol, torcedor. Vamos dar um voto de confiança. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Vasco da Gama. E quero a sua opinião. O que você acha aí sobre o técnico Felipe, né? Interino aí que assume o Vasco nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, após a demissão do técnico Rafael Paiva, né? Se acha correto aí o técnico já barrar jogadores que não vão permanecer mais no Vasco, né? Porque pode-se entender até que os jogadores não vão estar nem comprometidos mais com o Vasco, já sabendo que não vai permanecer para a próxima temporada, né? Então, até para não ter uma questão dessa aí de corpo mole, fazer corpo mole em campo, não demonstrar uma boa raça, acho que, na minha opinião, está certo já barrar esses jogadores para não atrapalhar em nada o Vasco nesses últimos jogos. O Vasco desperdiçou, né, a chance de poder talvez brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Agora está muito distante de conseguir essa vaga, principalmente agora, já que só pode talvez ter um G8 caso o Botafogo seja campeão da Libertadores, né, já que o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana, não tem possibilidade de um G9. Então, torcer aí para que tudo dê certo nesses jogos aí com o técnico Felipe, né, o maestro, e na próxima temporada o Vasco consiga reverter todos esses erros que teve ao longo da temporada. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para os próximos vídeos.